propício para adorar ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a refletir um pouco nesta noite sobre as bases, do porquê nós estamos aqui. Nós temos acompanhado, a história da igreja ao longo dos anos, a história do povo de Deus, e quando nós olhamos para trás, desde Adão até os dias de hoje, nós podemos observar que na relação com Deus existem muitas histórias de fracasso. Existem muitos que fracassaram na relação com Deus, mas também existem muitas histórias de sucesso nesse relacionamento com Deus. Existem homens que foram chamados homens segundo o coração de Deus. Existem homens que foram chamados amigos de Deus. Então, nós precisamos viver uma vida que seja uma vida de sucesso com Deus, irmãos, porque se nós tivermos sucesso na vida profissional e fracassar com Deus, perdemos tudo. Se nós tivermos sucesso na vida familiar e fracassar com Deus, também perdemos tudo. Porque no final das contas, todos nós um dia retornaremos para Ele. Todos nós haveremos de encará-lo um determinado dia da nossa vida e haveremos de prestar contas para Ele. E essa prestação de conta pode resultar em sucesso e pode resultar em fracasso. E nós precisamos descobrir quais são as bases do sucesso para com o relacionamento divino, para que nós possamos vigiar, a nossa vida e andarmos segundo esses princípios que levam ao sucesso. Às vezes nós vivemos uma grande influência do sistema moderno, pós-moderno da vida, e hoje em dia muito do sucesso de uma pessoa é medida pela quantidade de bens, Se ela anda num carrão, se ela tem uma casona, se ela tem algumas ações em bolsa, se ela tem alguns milhões na conta bancária. Talvez isso possa medir sucesso do ponto de vista materialista, terreno e humano, mas não é isso que define o sucesso com Deus. Muitos podem definir sucesso, talvez, após programar aí uma jornada de exercícios físicos, ganhar um corpo bem delineado, uma vida em bom condicionamento físico, desfrutar de um bom fôlego para uma boa corrida, para uma boa caminhada e para subir montanhas, mas isso também não é o que define o sucesso com Deus, não é verdade? Talvez possa alguém achar que sucesso é ter uma alta posição social, ocupar um cargo de alta responsabilidade ou de alta visibilidade numa grande corporação ou mesmo no governo de uma nação, mas eu queria dizer para você que não é isso também que define o sucesso para com Deus. Ou poderíamos tentar medir o sucesso pela fama, A fama, como o nosso nome é falado, como se falam de nós, como nos procuram, Talvez por ter uma carreira musical, uma carreira jornalística, uma carreira científica, que seja, qualquer a área de talentos que a pessoa tenha, mas sabemos que sucesso na fama não significa necessariamente sucesso com Deus. Talvez prestígio, consideração possa ser considerado algo que possa medir o sucesso da perspectiva humana, mas mesmo esse prestígio também não define sucesso com Deus. Nós precisamos avaliar essa relação com Deus com muito cuidado, porque a Bíblia deixa claro que todos nós haveremos de prestar contas. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, Salomão, depois de buscar o sentido da vida em tantas coisas como essas que eu mencionei aqui, ele buscou o sentido da vida na beleza, no prazer, na bebida, na diversão. Ele buscou o sentido da vida nos bens, na fortuna, nas grandes casas e palácios, mas ele chega ao final, depois de uma jornada de exploração, a seguinte consequência: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra,
até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Precisamos ter sucesso com Deus, irmãos. Hebreus, no capítulo de número 4, vai deixar isso claro, dizendo, no verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí diz, e não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Então isso torna nosso desafio um pouquinho maior, porque além de um dia termos que prestar contas diante de Deus, o nosso sucesso não será medido pelos aspectos exteriores da nossa vida. Aqui nós podemos medir uma pessoa pelas que nós vemos na TV, nas redes sociais a respeito dela, mas muitas vezes aquilo não reflete a realidade, né? Do verdadeiro êxito daquela pessoa. Ela aparece às vezes na TV, nas redes sociais, bem maquiada, bem vestido, bem arrumado, sorridente, mas às vezes tem que passar as noites sob efeitos de drogas para poder ter algum sentido. Eu quero dizer que o desafio para o sucesso com Deus é um pouquinho maior, porque Deus não vai medir a nossa vida pelo aspecto meramente exterior. Ele penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, e Ele conhece as intenções, os pensamentos, do que motivou verdadeiramente as nossas ações. E é por aí que Ele vai nos avaliar. No dia desse grande encontro com Deus, haverão muitas surpresas. Não é verdade? Surpresas de pessoas que achavam que estavam em dia e que vai descobrir que não estavam. E é provável que nós tenhamos o contrário. Pessoas que achavam que não tinha a menor chance, como aquele ladrão da cruz. Senhor, lembra aí de mim. Se o Senhor tiver, quem sabe, hoje mesmo, meu filho, é hoje você estará comigo. Mas, talvez alguns deparem com o que está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus disse isso. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, quando Jesus estará sentado com a sua igreja, para julgar os vivos e os mortos. Ele vai dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, Jesus que veio morrer, Jesus que veio para ser o Cordeiro de Deus, que daria a sua vida e que amou o seu povo até o fim, amou-nos até o fim, até a morte de cruz, ele está deixando um alerta, olha, eu estou aqui hoje como advogado, eu estou aqui como cordeiro, estou aqui como oferta, eu estou aqui como uma propiciação, mas eu quero dizer, um dia eu virei não como um salvador, um dia eu virei como um juiz, e esse dia será um dia muito glorioso para mim e para você, que temos amado a volta do Senhor, temos entendido a maneira de Deus e temos buscado fazer a vontade do Senhor. Aquele dia será dia de glória, de regozijo, de satisfação. Mas para muitos será simplesmente um dos piores momentos da sua vida. Não vou dizer o pior, porque o pior vem em seguida. As consequências da decisão de Jesus será que esta pessoa seja lançada no lago de fogo e enxofre, onde ali ele nunca se apaga e onde o tormento nunca cessa. Então Jesus disse, direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós sabemos que a palavra iniquidade é a palavra anomia, né? Nomia vem de nomos, vem de lei, vontade de Deus. A anomia é o contrário à vontade de Deus. É como se eu vivesse sem me preocupar com o que é a vontade de Deus.
E quando nós vivemos despreocupados a respeito do que é a vontade de Deus, há uma grande chance de lá no final nós descobrirmos que faltou um pedacinho da cruz, faltou um pedacinho da fé, faltou um pedacinho daquilo que precisávamos para poder estar aprovados. Mas glória a Deus que está aqui, você, em meio à pandemia, com ordem de distanciamento social, né, onde muitos aproveitam o momento para esfriar na fé, você não. Você tem usado esse tempo que está em casa para orar, para buscar, para ler a Bíblia, para se aprofundar no conhecimento de Deus, porque você está interessado na vontade de Deus. Você não vive em anomia, você vive em nomia, né? Você quer a palavra de Deus para a sua vida. Talvez, se nós tivéssemos a chance que o profeta Isaías teve, talvez nossa vida endireitasse rapidinho. Isaías, em Isaías 6, registra que Isaías era um homem que acreditava em Deus, vivia a sua vida ali na casa real, né? Era parente da família real, vivia uma vida boa, né? Não era nem crente, nem descrente, né? Falava uns palavrão, umas besteiras, fazia umas coisas erradas de vez em quando e estava tocando a vidinha dele. Mas a Bíblia diz que no dia que morreu o rei Uzias, era tio dele, não era Marcos? Tio, né? O tio dele era o rei. Aí o negócio apertou um pouquinho, ele foi buscar o Senhor e o Senhor aparece para ele. E a Bíblia diz, olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os pés e com 2 voavam e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Era algo tão assustador que ele começou a clamar, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Talvez se todos nós tivéssemos essa chance de ver Deus como Isaías viu, talvez a gente emendasse muito mais os nossos caminhos. Mas muitos de nós, por nunca ter tido uma experiência como essa, não tem noção, a não ser que você examine as Escrituras, do que será e quão terrível será esse dia. Observem que Deus não acusou Isaías, os anjos não acusaram Isaías, mas só dele ver a santidade refletida na glória de Deus, ele entrou em desespero, porque ele viu a distância entre a realidade da vida dele e o que deveria ser o que Deus fez para ele ser. Quando ele olhou Deus e pensou, eu fui feito para ser a imagem e semelhança dele, e eu estou nessa condição, estou reprovado, eu vou morrer. Oxalá Deus nos dê a cada um de nós a oportunidade de perceber um pouco da sua glória e da sua grandeza, porque isso geraria cada vez mais em nosso coração um fervor ainda maior. Só que aí começa. Para Isaías, Deus já faz a revelação. Isaías, o que você fez agora é o que eu gostaria. É o que eu gostaria de todo homem. Isaías imediatamente creu, imediatamente confessou, imediatamente se arrependeu, imediatamente se humilhou diante de Deus. Quando Deus vê o quebrantamento no coração de Isaías, Deus fala assim, olha, serafim, toca a ele. E a Bíblia registra que um serafim voou trazendo uma brasa viva tirada do altar e tocou na boca de Isaías. E disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. E expiado o seu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui. Um homem que entende que Deus não está à busca de um homem perfeito, que nunca falha.
Nós já começamos a entender que Deus não está à busca de um homem que nunca cometeu um erro. Não. Deus, no grande dia, os que vão entrar no céu não serão as pessoas que nunca erraram. Pelo contrário, o primeiro a entrar no céu foi um bandido crucificado junto com Jesus. E aqueles que perderão o céu não serão porque não foram pessoas que fizeram coisas certas. Eles perderão por outros motivos que nós precisamos entender. Nós precisamos entender o jeito de Deus. Então, olha a primeira mensagem de Deus através de Isaías. Isaías, sua missão, já que você se pôs à disposição, você já entendeu, você já se quebrantou, você já recebeu perdão, você já recebeu capacidade dada por mim. Agora olha a mensagem que eu quero que você fale. Diga a este povo: ouvis e não entendeis, vedes e não percebeis. O quê? A vontade de Deus, a revelação de Deus, o padrão de Deus. Engorda o coração deste, o orgulho no coração do povo. E engraçado, irmãos, que era um orgulho religioso. Jeremias, ele clama contra a nação de Israel, dizendo que eles falavam assim, templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, o lugar mais santo da terra estava ali na cidade deles, em Jerusalém. Mas os olhos deles, o coração deles, os ouvidos dele, desafinaram com a sintonia do céu. Eles não conseguiam mais entender o propósito revelador de Deus na sua lei. Eles não conseguiam mais ver o propósito revelador de Deus nos sacrifícios, na pessoa do sacerdote, do sumo sacerdote, do levita, coisas que hoje nós amamos estudar, a tipologia bíblica, e nós vamos vendo Jesus revelado, o amor e a graça de Deus revelada, e eles tinham isso todo dia, confiavam nisso, por serem escolhidos, mas viviam de forma incoerente com o chamado que Deus tinha para eles. Não andavam em sintonia. E aí Deus vai dizer, olha, e agora, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Ou seja, Deus fala assim, olha, já que eles não querem ver, eles não querem entender qual é realmente o meu interesse, o que eu estou dizendo, então agora fecha os olhos. Eu vou endurecer o coração deles ainda mais. E aí que eles não vão entender mesmo. Por quê? Porque eles insistiram nessa obstinação de coração, a ponto de dizer, olha, eu vou fechar, vai pesar os ouvidos, vai ficar mais difícil ouvir, vou fechar os olhos deles, para eles não ver com seus olhos, que não ouçam com seus ouvidos, não entenda com seu coração, e não se converta, e eu não cure eles. Porque resistiram tanto a essa vontade de Deus, que Deus desistiu. Ainda bem que eu e você estamos dispostos a não resistir ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, não resista ao Espírito Santo. Não resista à revelação do Espírito Santo. E para isso, muitas vezes, nós temos que quebrar tradições que nós recebemos. Muitas vezes nós temos que não seguir ao que todo mundo está fazendo, ao que todo mundo está falando. Porque se nós formos nesse caminho, pode ser que a gente ganhe a aprovação do grupo com que andamos, que nós ganhemos a aprovação do nosso chefe, que nós ganhemos a aprovação de algum líder, mas percamos a aprovação mais importante das nossas vidas, que é a aprovação de Deus. A Bíblia deixa claro que nós temos que buscar a Deus de forma coerente com o que Ele diz na sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. É esta palavra que será utilizada para avaliar a nossa vida. Ela é o nosso prumo, ela é a nossa balança, ela é a nossa régua. É através dela que nós um dia seremos avaliados. Talvez naquele dia nós possamos não ouvir como aquele rei, né, no tempo de Daniel ouviu, né? Mene, tekel, parsim, né? É assim mesmo? Né? Medido, contado, como é que é? Medido, pesado, contado e achado em falta? É alguma coisa assim. Ou seja, ele foi avaliado segundo os padrões de Deus e foi achado em falta. Mas naquele dia,
Eu e você queremos ser avaliados e achados completos. Queremos ser avaliados e achados aprovados. Queremos ser avaliados e achados como aceitos e não como rejeitados. Para isso, nós precisamos da palavra de Deus. Paulo aconselha Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Deus quer que eu e você conheçamos a sua palavra, manejemos bem a sua palavra, porque seremos aprovados pelo bom uso, pela vida praticada de acordo com essa palavra. Então Deus exige coerência. Essa coerência fica revelada em vários textos. Querido, Gálatas diz que Deus não se deixa ser escarnecido. Por isso Jesus, naquele dia, você vai dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome. Ele falou assim: meu filho, eu não te conheço, eu não misturo dessa maneira. Não é porque você achou. Você precisa viver segundo a minha lei, a minha palavra. Não é porque você achou que estava me agradando. Nós precisamos verificar na palavra. E esse é o objetivo dessa mensagem. Então Deus, ele sempre vai exigir essa coerência. Olha o que ele diz em Zacarias 1:3, né? Um profeta que proclamou muito dos juízos de Deus contra Israel, dizendo: olha, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós. Ou seja, ter sucesso com Deus implica em aproveitarmos a chance que Ele está nos dando. Ele está dizendo a cada manhã que Ele nos deixa viver, Ele está dizendo: filho, torna para mim, filho, mais um dia eu te dou a oportunidade de vir para mim, de viver conforme a minha palavra. Torna para mim, eu me torno para você. 2 Crônicas 1:5-2, ele diz, olha, 15:2, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Se porém o deixardes, vos deixará. Deus quer que nós tenhamos sucesso. E esse sucesso depende de uma atitude nossa diante do convite que Ele nos faz. Tem um texto muito maravilhoso de Jeremias que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Opa, que delícia, que maravilha esse texto. Ou seja, Deus tem um plano maravilhoso para mim, plano de bênção. Claro, Ele já provou isso na cruz do Calvário, ao enviar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Ele já enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e para santificar as nossas vidas. Não resta dúvida de que Deus tem um plano bom para nós. Só de olhar os investimentos que Ele fez nesse plano, nós já temos certeza de que Ele tem um plano maravilhoso para mim e para você. Mas a pergunta e a condição que Ele coloca no final é: vocês vão me achar, mas se me buscar de todo coração. Eu vou fazer tudo isso, eu tenho muitos planos, mas para alcançar, para receber, precisa que haja coerência dentro de você. Tem que ser lá de dentro essa busca. Não pode ser algo superficial, formal e religioso, apenas do tipo de rotinas religiosas. Quem é que não faz isso? Todo bom religioso invoca, ora, né, canta, mas tem que fazer isso de coração. Não é por costume. E para nós entendermos isso, fica bom quando a gente olha exemplos, na verdade. E a Bíblia tem exemplos marcantes dos dois lados. Exemplo de sucesso no relacionamento com Deus e exemplo de fracasso no relacionamento com Deus. Deixa eu passar rapidamente com vocês alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero passar é o exemplo de uma parábola onde Jesus coloca dois seres humanos de lados opostos. Um é o fariseu e o outro o publicano. A Bíblia diz que Jesus propôs essa parábola quando ele estava perto de pessoas que confiavam em si mesmas e que criam que eram justas diante de Deus e desprezavam as demais. Opa, peraí. Pessoas que aparentemente têm um alto padrão religioso, né, de santidade, de obediência, de maneira de andar, calçar, vestir, pentear. Eles seguiram um monte de regras. Mas eles
esqueceram o espírito da lei, o espírito da vontade de Deus, que não era esse, me tornar alguém presunçoso, alguém cheio de autossuficiência, alguém que despreza as pessoas. Então, ele propõe essa parábola por causa desse povo. E ele diz, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. Não dobrou o joelho, não significa que eu sou mais humilde porque dobro não meu joelho. Eu quero dizer que ao dobrar os joelhos é uma expressão física da humildade que muitas vezes está dentro do coração. Mas nem sempre, tem gente orando de pé humilde, mas tem gente ajoelhado que não tem nada de humildade no coração. O que eu quero dizer é que ela tem que estar dentro da postura interior. E ele dizia, dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este, não é você não, tá? Eu apontei para cá, mas não é para você. Nem como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele chegou diante de Deus sem a mínima noção de quão distante da verdadeira santidade de Deus ele estava, e é por isso que ele se achava alguma verdadeira coisa. Mas se Deus tivesse aberto só um pouquinho assim, a janela do céu dentro daquele templo, aquele homem ia acontecer com ele o que aconteceu com Isaías. Ele ia ver que nada daquilo realmente era tanta coisa diante de Deus, porque Deus, ele nos julga pelas intenções do coração. O publicano, porém, estando de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. 2 homens, um presunçoso, um cheio de autojustiça própria, autoconfiança, e o outro totalmente dependente do amor e da graça de Deus. E ele fala, Deus, tem misericórdia, sê propício a mim, que sou um pecador. Qual dos dois teve sucesso ou fracasso naquele momento? A Bíblia, Jesus vai dizer que, digo que este teve sucesso. Esse desceu justificado. Sabe o que é ser justificado? É quando Deus perdoa e atribui a você a justiça de Cristo e te perdoa de todos os seus pecados, e você passa a ser olhado por Ele, branco como a neve, ou seja, perfeitamente justo. Esse homem alcançou essa dádiva divina. Olha, e o outro foi para casa, e aqui não, porque aí o primeiro princípio, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Querido, só tem 2 princípios que fundamentam atitudes que você tem que ter, que vai definir o seu sucesso e o seu fracasso. Um é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o outro é a humildade. Esses 2 homens tinham fé. Os 2 foram a Deus, os 2 criam em Deus, os 2 sabiam que Deus é fiel, sabiam que Deus é galardoador dos que o buscam, só que um foi arrogantemente e o outro foi humildemente. Mas os 2 criam, nenhum era ateu, os 2 criam em Deus. Mas um foi reprovado, porque não foi humilde. Jesus, agora casos reais, não uma parábola. Jesus uma vez foi convidado por um fariseu para ir para a casa dele para almoçar em Lucas 11. E olha só, Jesus estava dentro da casa dele e diz que ele estando falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que não lavara antes de jantar. Olha só. E mesmo Jesus estando na casa dele, ele agora começa a desprezar Jesus só porque Jesus não lavou as mãos. E Jesus vai falar uma série de coisas contra os fariseus, porque eram homens de alta posição, de alta influência, mas que não sabiam mais a vontade de Deus. Eles se apegaram a pequenas regras e começaram a se relacionar com uma lei, e quando eles acertavam, eles se sentiam orgulhosos, quando eles erravam, eles apedrejavam, né? Eram apedrejados, então era aquela esquizofrenia, né?
E quando eles falhavam, eles eram tentados a esconder o erro e viver uma vida de hipocrisia, porque o orgulho não os deixava confessar verdadeiramente quem eles eram. E Jesus vai dizer para eles várias coisas. Olha, vocês amam os primeiros assentos, vocês gostam de ser muito fiéis nas pequenas regras, mas eles, olha, vocês são hipócritas. São como sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam não sabem. E aí o doutor falou assim, olha, mestre, quando você disse isso, você nos afronta. E Jesus, eu estou também afrontando vocês. Olha, verso 46, também vós, doutores da lei, ai de vós, vocês carregam os homens de fato difíceis de transportar, e nem mesmo com um dos vossos dedos, vocês tocais essa carga. Ou seja, eram homens de alta posição, e que o orgulho não os deixava ver a verdade mais do Evangelho, a verdade mais das boas novas que estavam embutidas na lei, que eles tanto amavam e tanto seguiam. Por outro lado, nós vamos ver o exemplo do centurião romano. Enquanto os fariseus, apegados a pequenas coisas, rejeitavam o Salvador, nós vamos ver, por outro lado, um centurião romano. Um homem que tinha construído a sinagoga de Cafarnaum, um homem rico e influente. Mas ele mesmo sendo influente, tendo uma pessoa na sua casa que estava doente, ele sabia que Jesus era a solução, ele cria que Jesus era a solução, ele admirava, respeitava, considerava, tinha todo ali uma admiração por Jesus, mas ele sabendo que Jesus não era como os demais, ele sabia que Jesus ele não era nem digno de Jesus entrar debaixo do seu telhado. Ele fez a sinagoga, olha o quanto aquele homem gastou com o povo judeu daquela cidade. Mas mesmo assim, ele não se achava digno de que Jesus fosse na sua casa. O fariseu insistiu para Jesus ir na casa dele. Quando Jesus está na casa dele, ele despreza Jesus só porque não lavou a mão. Como é fácil a gente perder a perspectiva das coisas importantes e ficar distantes do caminho do sucesso com Deus. E olha só que ele pediu que o pessoal, os anciãos, né, da sinagoga encaminhasse o seu pedido a Jesus. E olha o que eles dizem. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo, ele é digno de que lhe concedas isso. Olha a mentalidade. O homem é digno de que Deus o sirva. Como? Como assim? Nós é que temos o privilégio de servir a Deus. Mas eles perderam essa perspectiva e estavam se achando no direito de Jesus ter que atendê-los, porque ele havia construído uma sinagoga. Mas Jesus vai mostrar que esse homem não é a mesma coisa. Ele edificou, olha, ele ama a nossa nação e edificou a sinagoga. Jesus foi com ele. Mas quando estava perto da casa, enviou um centurião, uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres no meu telhado, debaixo do meu telhado. E ele disse, olha, depois de um longo discurso aqui, várias coisas, ele diz, olha, faz isto. E ouvindo Jesus, vou ler o versículo, eu estou com pressa por causa do relógio, eu me desespero. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo, o meu criado, sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho um soldado sobre o meu poder. Digo a este vai, ele vai, o outro vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e voltando-se à multidão, disse, digo-vos que ainda nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. O fariseu que recebeu Jesus em casa foi reprovado por Jesus. O centurião que sequer recebeu Jesus em casa foi aprovado, admirado, louvado pela pessoa do próprio Senhor Jesus. Um teve um fracasso tremendo, tendo Jesus dentro de casa. E o outro, Jesus fora da sua casa, teve um sucesso maravilhoso com Jesus. O fariseu era orgulhoso, incrédulo, prepotente. O centurião, crente, humilde, quebrantado, e sabia que o Senhor o amava. Eu quero fechar com esses dois exemplos. Quando Jesus estava a caminho, um certo jovem correu para ele em Lucas 18 e chegou, Jesus, o Senhor é um bom mestre e eu queria saber como é que eu faço para herdar a vida eterna.
E Jesus chega para aquele homem e fala: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Foi fácil, Jesus, essa parte da prova aí está tudo certinho, é só isso? Eu faço isso desde a minha mocidade. Ou seja, ele não estava com a vida correta. Ele não estava entendendo que o resumo da lei e dos 10 mandamentos é: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo. E ao seu próximo como a ti mesmo. Ele tinha perdido a perspectiva do que é verdadeiramente a lei de Deus. E achava que levar uma florzinha para a sogra de vez em quando, né, não deixar o pai morrer de fome, né, já está tudo resolvido. Não, querido, o padrão de santidade de Deus é muito além. É o que Isaías viu. Mas aí ele diz: olha, eu tenho feito isso. Jesus só faz uma perguntinha: só te falta uma coisinha, de nada. Não era isso aqui que faltava na vida daquele homem? Era isso, faltava tudo na vida dele. Reparte os seus bens, vende tudo o que você tem, reparte aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele homem ficou triste e foi embora. Teve sucesso ou fracasso? Fracassou. Por quê? Porque ele era tão orgulhoso que não imaginava a ideia de viver sem o luxo, sem a riqueza, sem tudo aquilo que a posição social lhe dava. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo para seguir a Jesus Cristo. Ele fracassou porque não creu que Jesus era maior e melhor do que todas as suas posses. Ele fracassou porque ele foi orgulhoso demais para ser pobre por causa de Jesus. Ele preferiu ficar com a sua glória pessoal e a sua riqueza, mesmo estando em xeque a vida eterna. Porque a pergunta dele foi: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aquele homem preferiu a vida na terra e ficar com os bens, do que perder os bens e ficar com a vida na terra. Jesus não queria os bens, Deus não precisa dos bens daquele homem. Mas Jesus precisava revelar o quão distante ele estava do que ele achava que tinha, do que ele achava que era. E ele foi reprovado, foi embora triste. Mas se nós observarmos, irmão, tem um outro ricaço na Bíblia, que esse teve um sucesso tremendo. A Bíblia diz em Lucas 19, que Jesus estava indo para Jericó, e havia naquela cidade, né, um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico. Então o homem era superintendente da Receita Federal de Roma e era rico. Se Lucas disse que ele era rico, é porque ele era rico. Mesmo nível do outro príncipe rico, né? Foi Lucas que escreveu sobre os dois. Só que ele, apesar de ser rico, ele procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então o que ele fez? Ele correu adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Querido, esse homem que era fracassado do ponto de vista religioso judaico, porque era um cachorro de Roma, publicanos, né? Cachorro de Roma, um cobrador de imposto, odiado pelo povo religioso e pelos judeus, considerava ele um pecador desprezível, olhavam para ele: você não tem chance com Deus, você vai direto para o inferno sem fazer curva. Era assim que os religiosos viam Zaqueu. Mas Zaqueu, irmãos, não era assim que Jesus via Zaqueu. Zaqueu tinha todos os princípios. Zaqueu, embora sendo rico, não ficou preocupado com o que vão pensar de mim. Irmão, pensa um cabra baixinho, rico, subindo uma figueira brava. É uma humilhação tremenda, né? Tem gente que não tem nem coragem de pegar um papel no chão, não, que isso é da limpeza, né? É humilhante fazer isso. Ele não, ele correu, subiu numa árvore, igual uma criança. Porque ele queria ver Jesus. E por querer Jesus, ele não importou com as aparências, ele não importou com o que eu pensar ou falar. Ele simplesmente se humilhou e foi atrás, ativamente correu para encontrar Jesus. E como Jesus ama esse tipo de humildade e desejo sincero de conhecer. Ele subiu porque o coração dele palpitava por conhecer Jesus. Seu coração palpita por conhecer Jesus? Querido,
Jesus passou e parou. Eu acho que quase o coração do Zaqueu para também, né? Jesus para e ele naquela expectativa, Jesus para, a multidão para. E Jesus olha nos olhos do Zaqueu. Irmão, que coisa linda e maravilhosa foi aquele momento. E ele fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, eu preciso, eu tenho que ir na sua casa. Por quê? Porque Jesus já habitava na casa que era o coração de Zaqueu, ó. Jesus ir na casa física foi o de menos. Zaqueu, eu estou já no seu coração, então eu preciso ir também à sua casa. E Jesus vai à casa, irmãos. E olha o que aquele homem faz. Quando ele entra na casa, o pessoal começou a murmurar. Olha lá, ó, Jesus comendo com os pecadores. Olha lá, ó, dizem que é mestre, que é rabi, que é rabino, que é... Olha lá, comendo com o pecador. Isso aí não é nada, não. Aí, Zaqueu, ele levanta e fala, Jesus, metade da minha riqueza a partir de hoje é dos pobres, porque o Senhor é maior do que a minha riqueza. Ter a sua amizade, ter o Senhor, ter a sua aceitação, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Eu estou feliz, eu não preciso. Então, olha, eu entendi. E eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. E olha, eu entendi a sua santidade. Então, se eu roubei alguém, se eu fraudei alguém, se eu tirei de alguém o que não era para ser tirado, e eu tomar conhecimento, eu vou devolver 4 vezes. Aquele homem entendeu o que é ter sucesso com Deus. É humildade, quebrantamento diante dele. E ele se arrependeu. O jovem rico teve fracasso. Zaqueu, sucesso. Quem quer ter sucesso com Deus? Querido, o seu sucesso está nessas 2 coisas. Fé e humildade. O resto nasce daí. O resto nasce daí. Quando você tem fé, você se humilha diante de Deus, o Espírito Santo vai fazer o resto na sua vida. E aí vai vir a sabedoria, vai vir os dons do Espírito, vai vir o fruto do Espírito, e o resto vai acontecer naturalmente na sua vida. Então, querido, nós temos que aprender esses princípios, se nós queremos estar aprovados. Eu queria que você ficasse de pé para nós concluir esta mensagem. Nós começamos 8h20, né? Já são 7h20, já são 7h20, são 8h20, né? Já estou no limiar aqui. Nós temos que aprender, queridos, com as crianças. Em Lucas 18, no capítulo anterior ao registro de Zaqueu, a Bíblia diz que, enquanto Jesus estava ensinando, traziam-lhe alguns meninos para que eles lhes tocassem. As crianças queriam tocar Jesus e queriam que Jesus as tocasse, as abençoasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam as crianças. A nossa pastora está convivendo muito com os netinhos. E ela já viu como é que é o ímpeto dos netinhos, não é? Criança, ela quer um negócio, ela vai, ela abraça, ela chora, ela busca. Ela não tem cerimônia com criança. Ai, estou com vergonha. Mostra um cesto de bombom para você ver se a criança tem vergonha. Quando ela entende que ali tem uma bênção, ela vai, ela não quer saber. Ela não olha para o orgulho, ela se humilha. E quando muitos olham para Jesus e falam da glória, do amor, da morte redentora de Jesus, mas estou com vergonha. Ai, que vão pensar de mim, meus amigos vão pensar que eu sou crente. Né? Que vergonha. Querido, quem tem essa vergonha tem sérios riscos com a vida eterna. Porque Jesus quer que nós sejamos como criança. A gente quer tocar Ele, quer falar dEle, é o tempo todo com Ele. Por quê? Porque Ele é tudo para nós. E diz, olha, Jesus chamando para si, disse, deixar vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino do céu. Em verdade, de quem não receber o reino como um menino, não entrará nele. Criança tem fé e humildade. Você precisa de fé e humildade na sua jornada. Jesus deixou o exemplo. Ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isaías 57, eu quero finalizar com esse texto. No verso 14 e 15 diz assim, olha,
Verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também com o abatido, com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Salmo 138:6. Ainda que o Senhor é excelso, todavia ele se atenta para o humilde, para o soberbo conhece-o de longe. Em Miqueias 6 ele diz assim, olha, ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom que Deus declarou? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Que nesta noite, como Zaqueu, nós possamos nos humilhar e desejar que Deus seja glorificado em nossa vida. Querido, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes. Nós não podemos perder essa perspectiva. Não deixe o mundo trazer os valores dele para sua mente. Viva os valores do reino. O Senhor Jesus disse que no mundo os maiorais dominam sobre os seus servos. No reino de Deus não é assim. O maior é o que serve todos. Porque Jesus, olha, mesmo o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então creia nesta palavra e não deixe o seu coração se exaltar, não deixe o seu coração se encher de autoconfiança, não se engane pelas purpurinas do sucesso da vida terrestre, mas fundamente-se na fé e na humildade diante de Deus, e Deus vai te exaltar no tempo certo. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida e não o seu nome no dele. Ele vai glorificar o nome dele na sua vida através das honras que ele te trará. Mas se você mandar em humildade, em fé, persistente diante desse Deus. Pai querido e santo, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Meditamos na Tua palavra, Senhor, desde a passagem de Isaías, Senhor, até aqui essas passagens do Novo Testamento. Em todas elas nós encontramos uma mensagem clara do Senhor. Uma mensagem que o Senhor deixa que não quer uma nova rebelião nos céus. O Senhor não quer novos orgulhosos ali, Senhor, querendo disputar tronos no céu. E é por isso que o Senhor decidiu que naquele céu entrarão pessoas que creem em Ti e pessoas humildes diante de Ti, Senhor. Meu Deus, nós entendemos que pela Tua palavra, o Senhor quer salvar o homem pela graça, por meio da fé, de modo que o homem não tenha méritos nessa salvação, Senhor, para que o homem não se glorie, para que o homem não se encha de autoconfiança, para que o homem não se ensoberbeça diante de Ti, mas que o homem ande humildemente diante de Ti. E esse Senhor que crê em Ti e que se submete à Tua palavra, nós entendemos que é com esses que o Senhor dividirá a Sua glória, fazendo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Teu Filho Jesus Cristo da Sua glória. Livra-nos de querer essa glória na terra. Livra-nos de querer esse galardão aqui. Livra-nos de viver uma vida orgulhosa e autossuficiente, Senhor. Mas assim como o publicano que diante de Ti se humilhou e foi justificado. Assim, Senhor, como Zaqueu que humilhou-se e o Senhor o recebeu e entrou na sua casa. Assim como aquele centurião romano que humilhou-se, o Senhor curou o seu servo imediatamente. Querido Deus, assim como aqueles meninos que o Senhor colocou como modelo para nós, para aprovação e termos sucesso no Teu reino, que nós possamos andar em fé e humildade diante de Ti todos os dias da nossa vida. Teu Espírito Santo possa nos convencer cada vez mais do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. E que isso nos ajude a viver uma vida com temor e tremor e reverência e amor diante de Ti, de modo que o Senhor possa habitar em nossa casa todos os dias da nossa vida. Não nos deixa nos apegar, meu Deus, à nossa religião,
como méritos para basear a nossa relação contigo, como fez o fariseu da parábola. Não nos deixa, Senhor, não valorizar a sua dádiva, a sua presença, como fez o fariseu que convidou o Senhor para a sua casa. E não nos deixa, Senhor, igualmente, não aceitar, como o Senhor espera que aceitemos, Senhor, as suas dádivas, como tantos outros fizeram durante a sua vida, como aquele jovem rico que se apegou à sua riqueza material e preferiu o sucesso na terra do que o sucesso celestial. Nos ajuda a aprender com eles, porque nós queremos naquele dia ouvir, Senhor, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Ajuda-nos, Senhor, porque humildemente reconhecemos que sem a sua ajuda nada somos, mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que habita em nós, que opera em nós. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para criar em nós ou realizar em nós, tanto querer quanto efetuar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.